Graça e paz, boa tarde. Quem vos fala é o pastor Alex. Eu estou aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram com aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, nessa tarde eu quero compartilhar algo aqui da parte do Senhor, dentro desse texto que nós acabamos de ler, aonde o nosso Jesus, ele vem advertir um comportamento, que existe principalmente no meio do povo de Deus, um comportamento que arremete à ideia de que de verdade temos um compromisso com Ele, um comportamento que muitas das vezes passa a ideia de que temos um relacionamento pessoal com Ele, um comportamento que mostra muitas das vezes que estamos andando com total obediência a Ele, mas que muitas das vezes não é bem assim, não tem sido bem assim. A gente vê aqui no texto Jesus falando de pessoas que dedicavam até um devido respeito, como diz a primeira fala dele aqui no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas ele diz, embora está dedicando tanto respeito nas suas palavras, está falando bonito, não entrará no reino dos céus. E é interessante que quando você vai olhar mais embaixo um pouquinho, ele vai falar a respeito dessas pessoas que como se ele nunca tivesse conhecido, porque eles praticam a iniquidade. Então ele está falando de pessoas que diz ter uma intimidade, diz ter ser muito próximo dele, mas que na verdade se encontra longe no seu comportamento, longe no seu dia a dia. É aquela velha história, a boca está falando, mas o corpo ele está mostrando outra coisa. E a gente vai ver no desenrolar das falas de Jesus que ele compara a vida de uma pessoa que anda com prudência, que anda dentro da palavra, que pratica a palavra que ele ensina, a uma casa que foi edificada sobre uma rocha. Ele diz que essa casa, ela pode ser alvejada por chuva, ela pode ser alvejada por rios, ela pode ser alvejada por ventos que vão combater contra essa casa, mas ele diz que essa casa não cai porque ela está edificada sobre uma rocha. E isso aqui de verdade tem muito a ver com a estrutura, não é somente uma aparência, porque na verdade a gente tem visto nos dias de hoje, principalmente no nosso meio, no meio evangélico, pessoas que têm mostrado uma aparência de que mas os fundamentos, a estrutura, ao passar do tempo, ela vai mostrar que não é bem assim. A gente vê muitas situações dentro do meio cristão onde falta amor, onde falta respeito, onde falta paciência, onde falta compreensão, onde falta perseverança, onde falta Jesus de verdade.
né? E muitas das vezes essas mesmas pessoas que estão com esse monte de falhas são as mesmas que estão dentro da igreja ou por aí pregando a palavra e dizendo Senhor, Senhor, mas na verdade não está fazendo nada daquilo que Deus tem mandado. O fato de estar pregando a palavra não quer dizer que Deus esteja no negócio. O fato de estar em comunhão com uma igreja não quer dizer que Deus esteja no negócio, porque para que Deus esteja no negócio é necessário que a gente faça exatamente como Ele tem orientado, como Ele tem nos falado. E talvez essa seja a maior dificuldade do cristão nos dias de hoje: fazer de verdade, praticar de verdade aquilo que o Senhor tem falado. A gente tem visto isso no dia a dia, que muitas pessoas que têm se aproximado de Deus nos dias de hoje, ela tem dificuldade de colocar em prática, não é verdade, aquilo que o Senhor tem falado através dos seus servos e dos seus profetas. E por conta disso, a gente está vendo muitas casas que, em vez de ter sido construída na rocha, tem sido construída, né, sobre a areia, né, como diz o texto, aonde quando ela passa por provações, passa por situações de adversidade, ela vai mostrar os fundamentos, a estrutura daquela casa. E eu quero deixar nessa noite uma reflexão para a gente. A sua vida com Deus, ela está fundamentada em quê? A sua vida com Deus, ela está de repente fundamentada nos ensinos da palavra dele? Você tem cumprido tudo aquilo que ele tem falado através da palavra? A sua vida com Deus, ela está fundamentada numa vida de oração, numa vida de busca, de entrega a Deus? A sua vida com Deus, ela está fundamentada talvez na principal coisa que Jesus deseja que nós venhamos fazer hoje, que é entregar-nos por inteiro a Ele. O evangelho que nós vivemos nos dias de hoje, a gente tem visto muitas pessoas que estão somente na superfície. É um evangelho superficial, aonde as pessoas têm cara, mas o coração não está acompanhando, muitas das vezes, aquela aparência. E quando ele solta essa palavra, né, ensinando-nos a construir a nossa casa num sólido alicerce, ele está dizendo que nós não fomos chamados para ser superficiais. Nós fomos chamados para entrar na profundidade com Ele, para mergulhar na profundidade com Ele. E para isso vai requerer muitas das vezes que nós venhamos abrir mão, porque de verdade o evangelho nos dias de hoje é mais abrir mão do que receber da parte de Deus. Então, se queremos de verdade construir uma casa na rocha, se de verdade queremos, né, ter uma vaga nesse céu que Jesus preparou para nós, é necessário, irmãos, é muito necessário que nós venhamos andar dentro da sua vontade, dentro da sua palavra, vivendo exatamente aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós. Entenda que eu não estou aqui essa tarde com intenção de julgar de repente você que não está fazendo a coisa muito certa. Não estou aqui para apontar pecado de ninguém, mas estou aqui para te dizer que de repente você pode estar pensando que está com Deus, e sendo que você não está com Deus por causa de comportamentos errados que de repente você possa estar admitindo na sua vida. Jesus, ele está mais preocupado com o nosso comportamento do que com os nossos discursos. Então não adianta sair por aí falando bonito, não adianta sair por aí se dizendo um pregador da palavra, tendo uma oratória boa, tendo uma mensagem de profundidade, se o teu comportamento não acompanha aquilo que você fala.
O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos cartas que, quando as pessoas olham, elas identificam Jesus Cristo. E eu creio nisso. Eu creio que o bom testemunho de nós que somos cristãos em Jesus Cristo, ele vale mais, muito mais às vezes, do que as nossas palavras. O testemunho é uma coisa que não tem como você combater, porque o testemunho é fruto. E foi exatamente como Jesus falou. Ele nos levantou, ele nos mandou ir e pediu que nos dessemos fruto. E o testemunho é um fruto do Espírito Santo, que de verdade não pode ser combatido, não pode ser mudado, porque o testemunho é aquilo que você é de verdade. E eu quero deixar essa reflexão nessa tarde. Aonde você tem construído a sua casa? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem orado? Você tem abrido mão dos desejos da carne? Você tem buscado viver uma vida de entrega verdadeira ao nosso Jesus Cristo? Você tem se preocupado em fazer parte de uma congregação, de ter um pastor, de estar debaixo de uma liderança, de um líder espiritual? Quem é a pessoa que põe a mão na sua cabeça e ora pela sua vida? Quem é o sacerdote da sua casa, o sacerdote que está aí cuidando da tua família? Tudo isso são coisas que temos que nos preocupar, pois tudo isso arremete à ideia de uma casa construída sobre uma rocha. A gente entende que quando a casa está sobre a rocha, as dificuldades vão até vir, mas nós vamos suportá-las. Os problemas vão até acontecer, mas nós vamos superá-los. Nós vamos sair vencedores, irmão, porque uma casa que está bem estruturada, uma casa que tem um fundamento sólido de verdade, ela não pode ser derrubada. Mas uma casa que está sem fundamento, uma casa que não está fundamentada de verdade em Jesus, facilmente ela pode ser destruída e derrubada. E Deus, através do nosso Jesus Cristo, Ele quer de verdade que nós venhamos, quando partimos dessa terra aqui, morar com Ele no céu, ir com Ele para o céu. O céu, irmão, é a nossa maior herança. O céu é a nossa maior herança. Mas para que nós venhamos entrar de verdade no céu, é necessário que nós venhamos fazer a vontade do Pai que está nos céus. Essa é a única maneira, essa é a única forma, essa é a única receita. E eu quero deixar essa reflexão para a sua vida nessa tarde. Que você possa melhorar no Senhor, para que Deus possa trabalhar na sua vida e até mesmo abençoar outras pessoas. Que não venhamos ser superficiais, que nós venhamos querer mergulhar de verdade no Senhor e ter uma vida com Ele de verdade. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar todos aqueles que estão nesse momento ouvindo essa palavra, que o Senhor possa falar mais profundamente ao coração. Eu não vim aqui, Senhor, para querer ser melhor do que ninguém. Eu não vim para cá para querer aparecer como o melhor pregador. Não, Senhor, eu vim aqui e falei algo simples, uma palavra simples. Não tem nem tantas palavras bonitas assim. O que tem de bonito é que o Senhor Jesus deseja que venhamos ter uma vida com Ele de verdade. Que o Senhor alcance pessoas através dessa palavra, que vidas sejam tocadas e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu não estou interessado em like, Senhor, mas eu estou interessado em que pessoas possam ouvir essa palavra e possam ser edificadas de verdade. Eu oro para que o Senhor alcance o maior número de pessoas e abençoe a vida, a casa, a família, os projetos, os sonhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Ótima tarde para você.